Shalom, graça e paz a todos que estão aí ao vivo conosco na live, compartilhando a palavra. Nós temos uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Seja bem-vindo, sejam abençoados. Vamos orar, consagrar esse momento. Eu sempre digo o que lá em Provérbios fala, que tudo que fizeres, consagra ao Senhor, porque será bem sucedido. Então vamos consagrar esse momento ao Senhor. Curva a sua cabeça, aonde você estiver, se você puder. Se você não puder, mas se conecta, porque a palavra de Deus diz que o que está conectado na terra se conecta no céu. Deus quer falar o teu e o meu coração através dessa live, amém? Então fica pronto, abre o teu coração para receber essa porção da palavra que é viva, eficaz, e ela nunca vai voltar vazia. Senhor, que me coloco diante da Tua presença como Teu instrumento nessa live, para que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me fazer, Senhor, como um canal de bênção para cada um que está ouvindo e que posteriormente possa ouvir essa live. Que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar os corações, que o Senhor possa se revelar a cada um e ministrar conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. É com muito temor. O microfone falhou. Está funcionando? É com muito temor que eu venho trazer essa palavra, né? O tema da nossa live hoje é melhor obedecer do que sacrificar. Essa palavra veio falando comigo há alguns dias, na ministração de domingo aqui da nossa igreja. O pastor falou algumas coisas que eu vou estar falando aqui também, testificava ao meu coração sobre algumas coisas que o Senhor vinha falando comigo, né? Então, obediência, né? A desobediência na Bíblia ela é tratada como uma raiz do pecado e da separação da humanidade em relação a Deus. E em vez de apenas uma regra, né, que a desobediência é como se fosse uma regra quebrada, ela representa mesmo a rejeição da autoridade divina sobre as nossas vidas. Se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 13, quando relata, né, sobre Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus ele estabelece um padrão. E o problema central não é o fruto em si, que ele ordenou naquele momento para que Adão e Eva não comessem, mas a decisão de desrespeitar a ordem que foi direta de Deus. E isso veio, né, e resultou a entrada do pecado ao mundo e a perda da inocência e também a expulsão deles do paraíso. Então, não foi em si só o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, mas uma ordenança, um princípio que você sabe que não pode, sabe que não é bom, não é correto, e você faz. E desobedece, né, a esse decreto, a essa autoridade. E principalmente é uma autoridade acima de todas as autoridades, que é a autoridade de Deus. Na Bíblia nós temos vários relatos sobre desobediências, e eu vou pincelar alguns por conta do tempo, que é pouco, mas eu quero passar para vocês alguns versículos, e você pode estar depois, posteriormente, lendo essas passagens bíblicas para você ter mais conhecimento, aprofundamento sobre essas desobediências e o que causou, né, a essas pessoas. Então, eu vou falar sobre algumas consequências que as Escrituras registram de episódios que tiveram essas desobediências e que trouxeram severas punições, né, para essas pessoas. Então, a mulher de Ló, lá em Gênesis 19, 26, havia uma ordenança que Deus deu para que ela não olhasse para trás. Na hora da fuga, né, houve uma ordem de Deus, houve uma sinalização do Senhor, para que ela não olhasse para trás naquele momento de fuga. E a mulher olhou para trás e virou estátua de sal. Aqui em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 13 ao 14, Samuel teve o seu reinado rejeitado por Deus, por agir com pressa e desobedecer às instruções do profeta Samuel. Eu quero adentrar mesmo hoje sobre a história do rei Saul, sobre essa questão da desobediência do rei Saul, mas vamos voltar aqui também em uma passagem
sobre a revolta de Corá, narrada em Números, capítulo 16, aonde Corá, Datã e Abirão se levantaram contra a liderança de Moisés e de Arão, e o resultado severo foi o juízo de Deus sobre a vida deles. Todos morreram. Então, a Bíblia, ela compara, né, a rebeldia ao pecado de feitiçaria e a obstinação à idolatria. Isso está escrito em 1 Samuel 15, 23, que é vista como a raiz de todo o pecado, começando no céu com a queda de Satanás e refletindo na natureza humana de independência e oposição a Deus, né? Adão e Eva, no começo de tudo, desobedeceram, mas Satanás também, ele foi rebelde quando ele se rebeliou contra Deus. E por conta da sua rebelião, ele ainda trouxe com ele alguma terça parte dos anjos do Senhor, que se rebelaram também. E na palavra de Deus fala que a desobediência é como essa rebelião. É o pecado de rebelião que também é obstinado à idolatria e o pecado de feitiçaria. É algo muito perigoso, é algo sério e é algo que na Bíblia está relatado em várias passagens bíblicas nos orientando sobre essas coisas, para que nós possamos estar ligados, né? Porque traz algo muito pesado, algo muito forte e ruim sobre as nossas vidas. E existe duas formas de desobediência. Existe a ativa, que é a oposição aberta e combatividade, que é aquilo que você compete e defende. Muitas vezes você não está de frente sendo rebelde, mas você está sendo uma pessoa que está combatendo e defendendo a rebeldia. E é uma forma ativa de você estar também sendo desobediente e sendo rebelde. Existe uma forma passiva também de se rebelar, que é viver ignorando a vontade divina ou a liderança legítima. Você sabe que é errado, mas você não se submete a obedecer. Você não faz o que é correto, mesmo tendo a consciência de que não deveria fazer. É uma forma passiva de você estar se rebelando e sendo desobediente. Nós temos aqui, voltando à história do rei Saul, que ele perdeu o seu reinado por conta da desobediência às ordens diretas de Deus. Em duas ocasiões principais, relata no livro de 1 Samuel, a principal falha ocorreu na guerra contra os amalequitas, quando ele poupou o rei inimigo e os melhores animais, e também ofereceu sacrifícios sem autorização prévia. A queda de Saul, né, o seu primeiro erro, é que Deus ele foi muito objetivo quando ele deu uma ordenança para o rei Saul, na situação dessa guerra contra o rei, contra os amalequitas, né, contra o rei dos amalequitas. Que ele tinha feito muita coisa contra o povo de Israel. E o Senhor deu uma ordem nessa guerra para Saul. Como que ele ia fazer? Então, era para ele matar o rei e matar crianças e mulheres. E para que ele também destruísse tudo, bois, gados, joias. Não era para deixar nada. Mas Saul, com seu olhar de desobediente, de orgulhoso, né, de altivo, ele não cumpriu as ordens de Deus de acordo com a ordenança. O que foi que ele fez? O primeiro erro dele foi que ele não esperou o profeta Samuel chegar antes da batalha contra os filisteus. Depois ele teve medo, porque ele viu o povo se espalhar, e ele mesmo decidiu oferecer o sacrifício a Deus. Porque naquele tempo apenas o sacerdote poderia fazer isso. Mas ele mostrando pressa e falta de fé na direção divina. E o segundo erro decisivo de Saul, aliás, Samuel é o livro, 1 Samuel 15.
O segundo erro do rei Saul foi que Deus tinha ordenado para ele matar os amalequitas e todos os bens, mas ele poupou e guardou os melhores rebanhos de ovelhas e bois. E quando foi confrontado por Samuel, ele culpou os soldados e ainda disse que guardou os animais para sacrificar para Deus. Amados, nessa lição do rei Saul, nós entendemos que o obedecer é melhor do que sacrificar, porque Deus lá em 1 Samuel, ele não queria o sacrifício de tolo, ele queria mesmo a obediência daquele rei. E por conta da sua desobediência, ele se rebelou contra a ordenança de Deus, dando o seu jeitinho, fazendo do seu jeito, achando que ia enganar a Deus, dizendo, não, a culpa não foi minha, foi dos soldados. Primeiro ele começou a culpar, outras pessoas, para ter uma justificativa para a situação. E depois ele queria dizer que o melhor que ele viu e pegou era porque ele queria sacrificar para o Senhor. Mas Deus, ele viu o coração daquele homem. E por ver o coração de Saul, ele foi logo mandando Samuel dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, porque tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra. Então Samuel já foi chegando dizendo o que foi que estava no coração de Deus para aquele homem. Que aquilo que ele estava fazendo não era o desejo de Deus. E que ele estava se rebelando contra uma ordenança divina. E trazendo muito danos para a vida dele. Porque o que veio sobre a vida foi que ele perdeu o seu reinado. Deus, ele resistiu Saul. E rejeitou ele como rei. Ao ponto de dizer ao profeta Samuel que fosse ungir Davi. E uma coisa que a gente vê na trajetória do rei Davi é que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que obedecia às ordenanças de Deus e um homem que temia a Deus. Não era um homem perfeito. A Bíblia não diz que ele era segundo o coração de Deus por perfeição, mas que ele era segundo o coração de Deus por a humildade de coração, em se arrepender. Diferente de Saul, que culpou as outras pessoas e ainda quis justificar que queria fazer algo grandioso para Deus, que por isso que ele fez daquele jeito. E quantas vezes, amados, a gente trazendo essa história de Saul para a nossa vida, quantas vezes nós estamos desobedecendo os líderes, começando muitas vezes, você que possa ser casada está ouvindo essa live, muitas vezes você dando o seu jeitinho e desobedecendo e sendo insubmissa à liderança do seu marido. Muitas vezes na sua igreja, você sendo insubmisso a líderes do seu departamento, o seu pastor, por ele muitas vezes trazer ordens, direções, às vezes inspirada mesmo de Deus para a sua vida, e você muitas vezes quer fazer como Saul. Você quer culpar o seu departamento, quer culpar as pessoas que estão muitas vezes submissas à sua liderança, ou você quer justificar com um jeitinho que aquilo que você não fez de acordo com a ordenança, de acordo como foi dado a ordem, você fez aquele jeitinho para melhorar, para ser melhor, porque você queria honrar o seu líder, porque você queria honrar o seu esposo, porque você queria honrar o seu pastor. E que no final o seu coração não estava voltado para essa honra, o seu coração não estava voltado justamente para obedecer. E você está se rebelando como uma rebelião, como a Bíblia diz, que para Deus a rebelião é como obras de feitiçaria. E o Senhor, ele resiste, ele rejeita. E fazendo uma reflexão ao que foi feito e acontecido aqui com Saul, muitas vezes, por nós estarmos fazendo essas coisas pequenas, essas desobediências pequenas, porque na Bíblia não existe pecadinho e pecadão, nós já achamos que está sendo tudo certo e que nós estamos em obediência, estamos fazendo as coisas corretas, de acordo com a nossa vontade, com a nossa visão.
E eu quero te dizer que muitas vezes tem acontecido coisas na nossa vida, tem trazido mesmo danos para a nossa vida, e às vezes a gente está como Saul, que culpava os soldados, e muitas vezes nós estamos culpando pessoas, ou até mesmo Satanás, culpando os demônios, culpando Satanás, dizendo que Satanás está amarrando coisas na nossa vida, que as portas não estão se abrindo, que as coisas não estão prosperando. E eu fui fazer uma análise, sabe? Que às vezes Satanás não está nem precisando mais trabalhar tanto para a vida da gente, porque só da gente estar em desobediência em coisas pequenas, amados, porque Deus ele só dá coisas grandes quando nós estamos administrando as coisas pequenas. A própria palavra de Deus fala, né, que se no pouco nós somos fiel, Deus vai nos colocar no muito. Então, se em poucas coisas pequenas nós não estamos conseguindo obedecer e estamos querendo barganhar com Deus, nós estamos tendo a própria resistência dele mesmo. Uma coisa que eu estava vendo na palavra, e o meu pastor falou esse final de semana aqui no culto de domingo, que agora vai ter a política e que nós, como cristãos, devemos ter muito cuidado. Porque autoridades são constituídas por Deus, não as pessoas foram escolhidas, obviamente, e Deus colocou ali naquele lugar, porque são às vezes escolhidas por outras pessoas, mas o cargo de autoridade, a autoridade, a palavra de Deus diz que foi constituída por Deus, e aquela pessoa que está naquele cargo, ela está debaixo, né, de algo também divino, e nós devemos ter muito cuidado. E muitas pessoas estão, né, nesses rios, nesses shorts, nessas mensagens engraçadas que a IA faz sobre os políticos, sobre as imagens que são feitas, né, as montagens, e as pessoas estão compartilhando, estão rindo, e estão fazendo, como eu falei aqui, muitas vezes estão ativas, combatividades, competindo e defendendo, mas estão passivas, ignorando a vontade divina, né? E compartilhando daquilo. E sabendo que você ser contra uma autoridade, você se impor contra a autoridade, você está trazendo maldição. E Deus, ele resiste àqueles que são desobedientes à sua palavra, à sua vontade, às suas ordenanças. Mas eu estava fazendo uma análise assim, uma reflexão mesmo com o Espírito Santo de Deus sobre essa palavra. Olha, fofocar da vida dos outros é uma ordenança de Deus e muitas vezes Deus está nos resistindo. Porque é algo tão simples, tão fácil de se fazer, é algo tão pequeno que muitas vezes é corriqueiro na nossa vida, que a gente tem que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que às vezes são as raposinhas ali nas vinhas que, né, nós não tropeçamos em montanha, amados. Nós não tropeçamos, até porque não existe montanha na rua, porque ela é muito grande. Muitas vezes nós estamos tropeçando em pedras pequenas e que estão trazendo grandes danos para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos desobedecendo o nosso pastor, estamos desobedecendo muitas vezes o nosso patrão. Como eu falei, quem é casado, o seu marido, sendo insubmissa à autoridade que está sobre a vida dele. Ele tem uma autoridade que foi dada por Deus como sacerdote do lar e uma autoridade sobre a família. Muitas vezes nós estamos fazendo tanta coisa, amados, que às vezes a gente nem reflete, faz uma reflexão sobre essas pequenas pedrinhas de tropeço, que às vezes dá até para a gente tropeçar e arrancar uma unha que traz um danos que traz dor e que precisa de uma restauração quando a unha cai. Que traz um danos ao ponto da gente ter que tratar ali e cuidar. E a gente tem que fazer, como naturalmente, quando aquilo dá o danos, a gente tem que correr e tratar, sabe? Para que aquilo seja restaurado de volta. E que a gente tire aquele danos para que aquilo ali não venha trazer outros danos. Porque se a unha infeccionar, amados, se a gente continuar tropeçando nas pedras e você machucar o que já está machucado e aquilo infeccionar, aquilo pode ser amputado. E trazendo aqui, voltando para a palavra, quem muitas vezes está nos resistindo é o próprio Deus. E é muito forte, nós estamos sendo resistidos pelo próprio Deus, porque nós
Se estivermos tendo um inimigo, nós temos um Deus para nos ajudar. Mas quando o nosso inimigo está sendo de frente, o próprio Deus, a quem vamos recorrer? E eu quero dizer que a diferença entre errar e se rebelar, aqui no Antigo Testamento, né, é que a desobediência intencional, ela é vista como rebelião. Se você for lá de novo para Gênesis 3, em Adão e Eva, no Jardim do Éden, foi uma rebelião intencional, porque eles tinham conhecimento, eles não eram leigos, inocentes do conhecimento de que não poderiam comer da árvore do bem e do mal. Existia uma ordenança diretamente de Deus para eles. Então, a rebeldia, a rebelião, ela é uma desobediência intencional, quando você tem a intenção de desobedecer. E ela é comparada à idolatria e feitiçaria, como eu falei em 1 Samuel 15, 23. E ela fecha os canais da comunhão espiritual. E traz também uma disciplina muito severa de Deus sobre as nossas vidas. Mas Deus, ele oferece o perdão, né, mediante o arrependimento sincero, que está aqui em 1 João, no capítulo 1, 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe uma diferença, amados, que se nós, de coração, confessarmos os nossos pecados a Deus e nos arrependermos genuinamente, ele, além de nos perdoar os nossos pecados, ele ainda nos purifica de toda a injustiça. Então, existe uma forma, existe algo que nós podemos fazer, nos arrepender, para sairmos dessa posição de desobediência, de maldição, de trazer juízo de Deus para a nossa vida, de estar sendo resistido e rejeitado por Deus. Isso é algo muito forte para as nossas vidas, é algo triste. E é algo que muitas vezes nós estamos passando na nossa vida e não estamos conseguindo enxergar que nós estamos sendo resistidos pela nossa desobediência em coisas pequenas, amados. Às vezes não é em coisa grande, não. Às vezes a gente nem chegou no nível do grande ainda, porque ainda não conseguimos superar, administrar ou até sair da ala das desobediências das coisas pequenas, porque ainda não conseguimos crescer e estamos sendo resistidos pelo Senhor, onde o Senhor quer que nos arrependemos dessas coisas e confessemos a Ele com sinceridade de coração, para que nós possamos nos direcionar de uma forma correta e obedecer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus e é um mandamento do Senhor diz honrar o seu pai e sua mãe, obedecer o seu pai e sua mãe. Quando você está fazendo ao contrário, você também está sendo resistido por Deus. Quando Deus diz, olha, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Isso também, amados, são desobediências que vai fazer com que o Senhor te resista, te reprove. E vai fazer com que você se distancie, né, da presença divina de Deus. Que você tenha essa comunhão espiritual com o Senhor. E tem muitas coisas que suas orações não estão sendo ouvidas. Muita coisa que você não está recebendo da parte de Deus. Muitas coisas que não são destravadas, aceleradas. Processos que estão sendo falidos na sua vida por falta de você se arrepender e obedecer verdadeiramente com honra e obediência dos princípios e ordenanças do Senhor. O pecado é visto como a quebra da comunhão, da fonte de vida, né? Que é Deus sobre as nossas vidas. Amado, assim como um peixe não pode sair de fora da água e ele morre, assim como uma planta não pode ser tirada da terra porque ela vai deixar de ter vida, nós cristãos não podemos estar desconectados da presença divina, da conexão espiritual, da fonte da vida. Muitas vezes nós estamos crentes, nascidos de novo, desconectados, resistidos por Deus, frios na fé,
Muitas vezes colocando culpa na palavra, culpa na fé, que não funciona. Porque nós estamos em rebelião, estamos em pecado de desobediência e afastado de Deus. Isso vai trazer um esfriamento para a nossa alma, para nosso espírito, para a nossa vida. Deixando de estarmos avivados, né? E no dia mau isso vai trazer uma consequência para nossas vidas. E eu quero mesmo trazer você que está ouvindo essa live. Eu sei que essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, nos levantarmos, fazermos reflexões. Eu quero deixar mesmo essa reflexão para você. Se você não lembra, se você, muitas vezes, a gente está errando tanto, deliberadamente fazendo a mesma coisa, já acha tão natural, tão normal, já está até, muitas vezes, cauterizado. Muitas vezes nós estamos cauterizados por fazer as mesmas coisas, por orar do mesmo jeito, por estar de uma forma de câmbio automático, sabe? E precisamos parar e pedir ao Espírito Santo para Ele nos mostrar essas pedrinhas, para que a gente possa tirar, sabe, varrer elas do nosso caminho, para que a gente não venha tropeçar, para que ela não esteja mais ali. E que nós possamos avançar, amados, que nós possamos mesmo correr a carreira daquilo que o Senhor tem proposto para nós. E que nós possamos mesmo se posicionar diferente. O que falta às vezes em nós não é força, ânimo, avivamento. Não. Nós já temos isso dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos a palavra que é viva e eficaz e não volta vazia, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos levanta, que nos aviva, que nos deixa vivos, alegres, fortes, poderosos, explosivos em Deus. A palavra do poder, a palavra que tem força. Mas muitas vezes, amados, é o nosso posicionamento que está errado e está trazendo esfriamento. Está trazendo a morte sobre as nossas vidas. E que nessa live você possa se sentir avivado, fazendo uma reflexão. Eu quero deixar essa palavra para reflexão, para você refletir e pedir ao Espírito Santo para lhe mostrar mesmo. E você se posicionar. Quando Ele te mostrar, você tomar uma posição e dizer, a partir de hoje eu vou tirar essas pedrinhas de tropeço. Eu vou tirar esses comportamentos errados. Eu vou começar a honrar e obedecer aos princípios, às ordenanças, à palavra de Deus. Amém? Então fica com essa palavra no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está ouvindo e se expondo a essa palavra. Pessoas que vão mesmo se posicionar de uma forma diferente. Eu declaro sobre a vida dela uma ousadia, um poder destravador, para que ela possa enxergar, que a visão seja aberta, que os ouvidos sejam abertos espiritualmente, para eles enxergarem e ouvir a tua voz, Pai, e os teus ensinamentos, para que eles possam mesmo se corrigir, que eles venham refletir e que venham se posicionar, fazer as coisas da forma correta. E que através desses frutos de obediência, eles vão colher os frutos da obediência, trazendo para eles as bênçãos, as portas abertas, o favor e a graça de Deus sobre a vida deles. A cura e a vida. É o que eu declaro em nome de Jesus, um avivamento, um poder transformador que tira todo o cansaço, todo o desânimo e toda a falta de alegria. Em nome de Jesus. Amém. E eu desejo essa palavra para você nessa live, que Deus venha te abençoar grandemente. Até a próxima, shalom. E eu quero dizer que se no teu coração você tem o desejo de contribuir para a Rede Verbo TV, para essa obra, para ela se expandir, para ela crescer, para avançar, para você até fazer parte mesmo, junto conosco, nós temos várias formas de contribuir com a obra do Senhor. Tem os pés que vão e tem também as mãos que abençoam. E se você sentir o desejo no seu coração de você querer abençoar, nós temos o QR Code aqui na tela e você pode contribuir com aquilo que seja proposto no teu coração, o desejo que Deus colocar, ou até com
a generosidade daquilo que você tem para ofertar. Porque Deus, ele não olha quantidade, Deus olha qualidade. Às vezes para você aquilo é tão pouco, mas para Deus é muito, porque é aquilo que Ele sabe que você tinha de precioso e você quis doar. Então, fica livre para abençoar, porque grandes são as colheitas quando a gente coloca a semente certa na terra, que ela frutifica, amém? Então, shalom, até a próxima, fica com Deus.